Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa segunda-feira a gente vai falar da derrota sofrida pelo Atlético Paranaense para o Catanduva em partida válida pelo Grupo 2 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. Então vamos lá para falar de Catanduva 2, Atlético Paranaense 1, partida que teve início às 15 horas e 30 minutos dessa segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, lá no estádio Silvio Salles, na cidade paulista de Catanduva. E para esse jogo decisivo, porque uma derrota poderia tirar o Atlético da liderança do grupo, como acabou tirando, o técnico Caco Espinosa apostou por uma formação mesclada, que teve o goleiro Felipe, o lateral direito Ataíde, Léo Dourado e João Vitor, formando a dupla de zagueiro. João Vitor, que nas primeiras duas rodadas atuou como volante, e Léo Derek na lateral esquerda, Guilherme Bach, João Cruz e Dudu no meio de campo, com Luca, Wallace e Felipe Chiquete mais à frente. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa escalação é que um sistema defensivo que no último jogo, diante da Portuguesa do Rio de Janeiro, eu já havia dito que apresentava algumas fragilidades, algumas dificuldades de compactação, de posicionamento, acabou sendo ainda mais fragilizado pelas ausências de Marcão e Eduardo Silvino, que foram titulares nos dois primeiros jogos, ao mesmo tempo que o Atlético novamente não contou com o Arthur Zanella, que seria titular na primeira partida, acabou sofrendo uma lesão e sendo substituído pelo Silvino. Então, um time que defensivamente já vinha sendo frágil, sem três dos seus principais jogadores daí do sistema defensivo, acabou se tornando uma presa ainda mais fácil para um Catanduva, que desde os primeiros minutos se fez valer de muita imposição física, de muita intensidade, de muita correria, alguma coisa que pode sim ter prejudicado o melhor desempenho do Atlético, que é um time mais técnico, porque a gente sabe que tem o fator casa, né? O torcedor ele tem a sua influência sobre aquilo que acontece dentro de campo. O calor hoje lá foi muito intenso, da mesma maneira que foi aqui. Mas, ao mesmo tempo, gente, o calor, por exemplo, vale para os dois lados. E acho que um time como o Atlético, tecnicamente tão melhor do que o Catanduva, porque isso é uma coisa que não muda, com todo respeito ao Catanduva, não poderia se permitir ser dominado fisicamente dessa maneira, seja igualando, e isso como solução lógica, seja igualando a intensidade do adversário, ou se valendo da sua própria técnica para suprimir essa intensidade imposta pelo Catanduva, que foi o que acabou não acontecendo. Um Atlético que tinha na dupla de meio-campistas, né, do João Cruz e do Dudu, dois jogadores até muito parecidos, não sei se funcionariam juntos, como acabaram não funcionando. Nenhum dos dois consegue realmente cobrir muito espaço dentro do campo, ser esse principal articulador desde o campo de defesa, levar a bola à frente, enfim, ajudar na construção. São dois jogadores mais de terço final, mais de chegada, mais de articulação, no sentido já da bola no ataque, não são esses jogadores de construção. E isso acabou fazendo muita falta porque o Atlético conseguisse, com a bola, dominar um adversário tecnicamente mais frágil, como, repito, era o caso do Catanduva. E aí, sem que o Atlético conseguisse ser dominante usando a bola, estabeleceu-se uma dinâmica de transições ofensivas, ou seja, sempre que havia espaço, ambas as equipes realmente arrancavam em direção ao campo de ataque, se aproveitando desse espaço. Esse ritmo frenético acaba sempre favorecendo a equipe tecnicamente menos qualificada, na medida em que essa correria tende a espaçar as linhas, e aí mesmo um time menos competente pode acabar encontrando espaços para jogar. Nesse contexto de um Atlético sofrendo muito para dominar um adversário como o Catanduva, a gente teve o gol de abertura do placar, um lançamento que encontrou o centroavante do Catanduva, confesso que não me lembro o nome dele, nas costas do João Vitor, que é volante de formação, tanto que vinha jogando como volante e hoje foi utilizado como zagueiro, acabou sendo superado no jogo aéreo. O Atlético até empata em uma cobrança de escanteio com o Wallace, que, se não me engano, agora está entre os artilheiros da Copa São Paulo mais uma vez. Jogador bastante interessante pela imposição física, pela capacidade goleadora. Talvez seja o caso de observá-lo em algumas partidas do Campeonato Paranaense. Não digo como solução imediata, mas já para dando alguma cancha. E aí, no segundo tempo, a gente viu, apesar de algumas mudanças, né, não vou citar uma por uma aqui, seria uma coisa até um pouco maçante, a manutenção dessa dinâmica. O Atlético tendo dificuldade para ser dominante, como a diferença de qualidade técnica sugeriria que poderia ser. E nesse mesmo contexto de um Catanduva
repito, se valendo da força da torcida, muita imposição física, acaba novamente uma jogada de bola parada, dessa vez superando o Léo Dourado, se não me engano, o zagueiro do Catanduva chama Renan, superou o Léo Dourado, né, entrou nas costas do nosso defensor, acabou vencendo o Felipe, fazendo o segundo gol do Catanduva no placar, que seria o último gol da partida. Léo Dourado, que ano passado já fez uma Copa São Paulo muito ruim, um zagueiro bastante frágil, tecnicamente limitado, posicionamento sempre muito atrapalhado, e hoje mais uma vez a gente viu isso. Não entendo o motivo dele ter entrado em campo, honestamente. Acho que é um jogador que, inclusive, o Atlético poderia dar baixa do sistema de formação e começar a procurar um destino para ele. Essa derrota acaba significando um segundo lugar no grupo, que não é injusto pelas duas últimas atuações. O Atlético vence a Portuguesa com muita dificuldade, a Portuguesa Carioca, e hoje acaba sendo derrotado com justiça pelo Catanduva. Não significa que o Atlético não possa se recuperar e fazer uma boa campanha, corrigindo os seus erros. Na próxima fase, a gente deve enfrentar Tanabi, Ponte Preta ou Vila Nova, e aí avançando, existe a possibilidade de enfrentar o próprio Catanduva na fase seguinte, né, na segunda eliminatória. Então é alguma coisa que o Caco Espinosa vai ter que trabalhar na equipe para as próximas partidas, para que a gente, como um clube que se pretende formador, não deixe de ser competitivo numa competição tão importante como é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Atlético não pode se permitir um papel de coadjuvante num torneio como esse. Então tem sim muita coisa para ser corrigida. Eu não sei como é que o Carlos Espinosa vai fazer isso, se é mudando peças, se é realmente, de repente, alterando a formação da equipe dentro de campo, procurando estabelecer novas dinâmicas, um time mais capaz de controlar o ritmo do jogo, mas a verdade é que realmente tem muita coisa para ser melhorada caso o Atlético queira ser considerado um candidato a uma campanha de maior destaque na Copinha de 2024. E vocês, gente, o que acharam do jogo de hoje? Eu consegui acompanhar a partir dos 10 ou 15 minutos do primeiro tempo, cheguei da rua, inclusive um grande abraço para o Rodrigo, do estacionamento do prédio onde fica o consultório do médico do meu filho. Fui reconhecido pela primeira vez, fiquei bastante feliz, um grande abraço para ele. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários sobre o jogo. Como vocês sabem, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.